Minha namorada me deu um ultimato, ou eu ou a sua mãe doente. Eu escolhi minha mãe sem pensar duas vezes. Sou novo nesse negócio de ter namorada e honestamente não esperava passar por algo assim. Não tenho muita experiência em relacionamentos sérios. Na verdade, a Ana é a primeira pessoa com quem realmente imaginei um futuro, e acho que isso influencia muito na forma como estou processando tudo. Eu tenho 26 anos e a Ana tem 25. Estamos juntos há 8 meses, e embora no começo tudo tenha sido muito bonito, as últimas semanas me deixaram confuso e preocupado sobre para onde nossa relação está indo, e principalmente se estou falhando como filho, como namorado, ou nos dois papéis ao mesmo tempo. Desde o nosso primeiro encontro eu contei para a Ana que sou filho único e que moro com a minha mãe, não porque eu não quisesse ter minha própria vida, mas porque as circunstâncias me obrigaram a voltar para casa. Antes de meu pai falecer, há 5 anos, eu já estava morando sozinho em um apartamento pequeno. Era simples, mas para mim significava ter dado o passo que eu mais queria, independência. Meu plano era ficar ali alguns anos, crescer no trabalho, juntar dinheiro e depois procurar um lugar maior. Mas a vida nem sempre respeita os nossos planos. Meu pai morreu em um acidente de carro. Foi rápido, inesperado, um golpe que até hoje ainda não consigo digerir completamente. Meus pais eram aquele tipo de casal que você olha e pensa, eles realmente se amam. Estavam juntos há mais de 30 anos e ainda assim tinham aquela cumplicidade rara de se ver. Ver minha mãe desmoronar depois da morte dele foi devastador. Ela caiu em uma depressão profunda que durou meses, seguida de altos e baixos que se estenderam por anos. Eu não pensei duas vezes em voltar para casa. Minha mãe precisava de mim, e eu sabia que era o certo a fazer. Nunca me arrependi. Quando contei isso a Ana nos primeiros dias, lembro que ela disse que eu era um bom filho, que admirava o fato de eu ter deixado minha vida independente para apoiar minha mãe. Inclusive comentou que isso mostrava o tipo de parceiro que eu poderia ser, responsável e comprometido. Essa conversa foi uma das coisas que me fez acreditar que eu realmente poderia construir algo com ela. Senti que ela me entendia, que via a situação com empatia. Por um tempo, tudo correu bem. Quando estávamos juntos há uns 5 meses, decidi apresentar a Ana para minha mãe. Eu estava nervoso, não sabia se minha mãe iria aprová-la ou se a Ana se sentiria confortável. Mas o encontro foi ótimo. As duas conversaram, riram, e eu senti um alívio enorme. Achei que tudo seria mais fácil do que imaginei. E por um tempo, realmente foi. O problema começou como um pequeno detalhe, algo que na hora não dei importância, mas que hoje percebo que foi o primeiro sinal. Ana fazia alguns comentários sutis, não diretamente ofensivos, mas pequenas reclamações sobre quando íamos à minha casa. Por exemplo, uma vez ela disse que minha mãe fazia perguntas demais, que era invasiva, quando, na verdade, minha mãe só estava tentando conhecê-la. Mas como Ana disse isso em um tom leve, como uma reclamação passageira, eu deixei passar. Também notei que algumas vezes ela parecia mais séria ou fria com a minha mãe, mas sempre dizia que tinha tido um dia ruim no trabalho ou que estava estressada. Minha mãe, que é extremamente gentil, sempre dizia, não tem problema, logo ela melhora. Mas algumas semanas atrás, as coisas subiram de nível de um jeito que eu não consegui mais ignorar. Ana começou a agir de forma muito mais distante quando minha mãe estava por perto. Se antes era uma leve frieza, agora era evidente. Minha mãe perguntava algo, e ela respondia com monossílabos ou com um tom cortante. Tentei conversar com ela sobre isso, mas Ana sempre dizia que estava cansada ou de mau humor naquele dia, que não era pessoal. Até que aconteceu algo que realmente me deixou gelado. Uma noite, saindo do apartamento dela, Ana virou para mim e disse que talvez já fosse hora de eu pensar em me mudar da casa da minha mãe. Que já tinham se passado 5 anos desde a morte do meu pai e que minha mãe já deveria estar bem. Ela disse, literalmente: você já tem idade para fazer a sua vida. Não pode continuar sendo um menino com uma mãe para sempre. Essas palavras me machucaram muito mais do que eu esperava. Não só pela dureza, mas porque eu tinha compartilhado com ela toda a história da minha família com tanta confiança, esperando justamente que ela entendesse a gravidade de tudo o que passamos.
O quão vulnerável minha mãe ficou e o quão importante foi, e ainda é, eu estar ao lado dela. Claro que eu penso em me mudar. Faz parte dos meus planos. Mas não às custas de abandonar minha mãe enquanto ela ainda não está completamente pronta para viver sozinha. Ela tem 60 anos, está melhor, mas ainda depende de mim para muitas coisas, financeiras e emocionais. Ela não está totalmente recuperada. Não é tão simples quanto já passou tempo suficiente, ela já devia estar bem. Tentei explicar tudo isso para Ana, mas a conversa virou uma discussão. Ela insistia que eu estava preso por causa da minha mãe, que eu estava deixando de viver experiências por continuar morando com ela, que já era hora de cortar o cordão umbilical. Eu disse que não era tão simples assim e que não achava justo ela esperar que eu deixasse minha mãe sozinha apenas por conveniência dela. Foi aí que ela repetiu de novo o comentário sobre mamãe. Eu fiquei sem palavras. Não sabia nem o que responder. Depois disso, os encontros com a minha mãe ficaram cada vez mais desconfortáveis, mas nada se comparou ao último. No fim de semana passado, minha mãe nos convidou para jantar. Ela sempre faz essas coisas, se esforça de verdade. Prepara uma comida gostosa, arruma a mesa com carinho, tenta deixar tudo perfeito. Eu sei que ela gosta muito da Ana. Sempre me disse que a achava uma boa moça. Mas naquela noite, a Ana estava especialmente grossa. Respondia de forma seca, quase sem olhar para minha mãe. Quando a minha mãe tentava puxar assunto, a Ana suspirava, revirava os olhos ou simplesmente respondia um aham, sem interesse nenhum. Minha mãe, que é muito paciente, tentou ignorar, mas por dentro eu estava queimando de raiva. Eu não entendia por que ela estava se comportando daquele jeito. Não havia motivo algum. A gota d'água foi quando minha mãe trouxe uma sobremesa que tinha preparado especialmente para Ana, porque lembrava que era a favorita dela. A Ana rejeitou dizendo que não estava com fome, mas falou de um jeito que soou completamente desdenhoso. Minha mãe apenas sorriu de leve e disse que não tinha problema, mas eu vi nos olhos dela que tinha doído. Ela nunca diria nada, mas eu conheço a minha mãe. Quando saímos da casa, eu explodi. Disse a Ana que o comportamento dela tinha sido totalmente desnecessário e que ela tinha sido grossa com alguém que nunca lhe fez nada. E aí começou outra discussão, a maior que já tivemos. Ana insistiu que minha mãe a deixava desconfortável, que fazia comentários que ela não gostava, que se metia em coisas que não eram da conta dela. Eu pedi exemplos claros, mas ela não conseguiu me dar nenhum. Só repetia que se sentia julgada, o que me deixou ainda mais confuso, porque minha mãe nunca disse nada negativo sobre ela. Na verdade, sempre me dizia em privado que achava a Ana uma boa moça. A discussão terminou com Ana dizendo que, se eu não colocasse limites na minha mãe, ela não conseguiria continuar naquele relacionamento. Que minha mãe era uma carga emocional. E que eu estava escolhendo ela, minha mãe, ao invés da nossa relação. Eu respondi que minha mãe não era uma carga, que ela era parte da minha vida, que passou por uma tragédia enorme, e que estar ao lado dela não me tornava menos homem nem menos parceiro. Isso deixou a Ana ainda mais irritada. Terminamos a noite em silêncio. Sem solução. Sem acordo. E com uma distância entre nós que nunca tinha existido antes. Agora, eu não sei o que fazer. Não quero perder a Ana, porque for esse assunto nossa relação sempre foi muito boa. Mas também não posso aceitar que ela trate minha mãe desse jeito, nem permitir que me pressione a abandonar minhas responsabilidades com ela. Sinto que estou falhando com alguém, não importa qual decisão eu tome. Não sei se estou sendo pouco objetivo, se estou exagerando, se estou agarrado a algo, ou se realmente ela está sendo injusta comigo e com a minha mãe. Nunca tive uma relação tão séria antes. Só tive coisas casuais, nada que me fizesse pensar em futuro, em apresentar alguém para minha família. A Ana foi a primeira mulher que realmente conheceu minha vida por inteiro, e agora estou aqui, pedindo ajuda para desconhecidos na internet, porque estou perdido e preciso de uma perspectiva de fora. Não sei se isso é algo que dá para resolver conversando, ou se é um sinal de que nossas prioridades de vida simplesmente não combinam. Só sei que não quero que minha mãe sofra, e não quero abrir mão dos meus valores para manter um relacionamento.
Mas também não quero que a Ana sinta que não tem um espaço na minha vida. O que eu faço? Estou sendo injusto? Ela está sendo? Ou nós dois estamos enxergando tudo do jeito errado? Atualização 1. Olá a todos. Já faz bastante tempo desde que escrevi meu primeiro post. A verdade é que eu não atualizei antes porque esses últimos 2 meses foram os mais complicados emocionalmente que vivi em muitos anos. Tudo foi se acumulando e, entre o estresse, as mudanças repentinas e os conflitos pessoais, eu simplesmente não tinha cabeça para sentar e escrever nada. Mas acho que agora preciso colocar para fora tudo o que aconteceu, processar e talvez ouvir novamente o que vocês pensam. Depois daquele primeiro post onde contei o que estava acontecendo entre a Ana e minha mãe, li muitos comentários e conselhos. Não segui todos, porque alguns eram extremos demais, mas 2 ou 3 me pareceram razoáveis. Um deles foi conversar com a Ana de forma calma, sem brigar, explicando exatamente o que me magoava e o que eu esperava da nossa relação. Eu fiz isso alguns dias depois de publicar. A conversa foi longa, difícil, mas pela primeira vez em semanas senti que estávamos falando com sinceridade. Ela reconheceu que talvez tivesse sido grossa com a minha mãe sem motivo. Disse que o estresse do trabalho estava afetando muito e que não queria que eu achasse que ela não respeitava minha família. Eu aceitei que talvez eu não tivesse estabelecido limites claros entre meu papel de filho e meu papel de namorado, embora também deixei claro que não estava disposto a deixar minha mãe sozinha. E por um tempo, parecia que tudo estava melhorando. Ana voltou a tratar minha mãe com gentileza. Chegou até a se oferecer para ajudar em algumas coisinhas da casa. Eu fiquei aliviado. Pensei que tudo tinha sido apenas uma fase ruim, e que agora encontraríamos um equilíbrio. Mas nada disso importou quando aconteceu o inesperado. Há mais ou menos 1 mês e meio, minha mãe se aproximou de mim de manhã e disse que queria ir ao médico. Fiquei surpreso, porque ela quase nunca pede para ir. Perguntei o que estava acontecendo, e ela me contou que já fazia semanas que estava sentindo coisas estranhas, tonturas, dores de cabeça muito fortes, visão borrada em alguns momentos. Fiquei bravo comigo mesmo por não ter percebido antes, mas ela insistiu que não queria me preocupar. Eu disse que não íamos esperar nem mais um dia. Conseguimos uma consulta, ela fez exames, análises e, por fim, uma ressonância magnética. Eu nunca vou esquecer a expressão do médico quando entrou na sala com os resultados. Não era uma expressão de pânico, mas sim de preocupação controlada. Ele explicou que minha mãe tinha um tumor no cérebro. Não era maligno, essa foi a primeira palavra que eu precisava ouvir para não desabar ali mesmo, mas era um tumor que explicava todos os sintomas. O médico disse que esse tipo de tumor, em muitas pessoas, está presente desde a infância, só começando a causar problemas quando o cérebro envelhece. Por enquanto não era necessário operar, mas seria essencial acompanhar de perto. Exames frequentes, medicação para a dor e atenção a qualquer mudança. A partir desse dia, minha vida passou a girar em torno da minha mãe. Não foi uma decisão pesada ou sacrificada, simplesmente era o que tinha que ser feito. Não havia outra opção. Ela estava assustada, mesmo tentando disfarçar. E eu também. E foi aí que começou o novo conflito com a Ana. No começo, ela me apoiou. Ou pelo menos foi o que eu pensei. Ela me acompanhou a uma das consultas, fez algumas perguntas e disse que eu podia contar com ela. Mas conforme os dias foram passando e os sintomas da minha mãe pioraram, a tensão entre nós voltou a crescer. Comecei a cancelar saídas com a Ana porque minha mãe tinha episódios mais intensos. Havia dias em que ela se sentia tão tonta que não conseguia sequer se levantar. Teve uma noite em que a dor foi tão forte que tivemos que levá-la ao hospital às pressas. E foi nesse dia que a Ana disse a primeira frase que me machucou profundamente. Você não acha que sua mãe está exagerando? Digo, todo mundo já teve dor de cabeça. Não é para tanto. Não sei em que momento ela achou que aquele era um comentário adequado, ainda mais comigo ali, com a minha mãe hospitalizada e o medo travado no peito. Fiquei irritado, mas tentei não criar uma cena naquele momento. Porém, quando saímos para o corredor e ela insistiu que talvez fosse mais emocional do que físico, eu explodi. Disse, pois ela tem um maldito tumor.
Não é uma dorzinha qualquer. E se você não gosta que eu esteja com ela, então talvez devêssemos terminar. As palavras saíram sem filtro, porque eu estava furioso e porque senti que ela era incapaz de demonstrar o mínimo de empatia. Ana chorou, pediu desculpas, disse que não tinha falado por mal. Eu aceitei a desculpa porque sinceramente tinha coisa demais na cabeça para adicionar mais conflito. Mas os comentários não pararam. Alguns eram mais sutis, mas igualmente dolorosos. Você não acha que deveria dar mais privacidade à sua mãe? Será que você não a deixou dependente demais de você? Talvez você devesse deixar ela se sentir útil de novo. Eu estava tão esgotado emocionalmente que tentava ignorar, mas cada frase era como uma pequena facada. 3 semanas atrás, minha mãe teve outro episódio forte. E justo no dia do aniversário de 61 anos dela. Eu tinha preparado uma janta especial em casa, a mesma que ela fazia para mim quando eu era criança. Tinha comprado presente, decorado um pouco, tudo para que, mesmo com a situação, tivéssemos um dia bonito. Mas no meio da tarde ela começou a passar muito mal. Não conseguia ficar de pé, sentia náuseas, e a dor era tão intensa que ela chorava. Minha mãe não chora por dor. Nunca. Então aquilo me destruiu. Levei-a ao hospital. Acabamos passando o aniversário dela lá. Como eu já tinha preparado a comida, levei escondido no hospital, eu só queria que ela sentisse um mínimo de normalidade num dia que era importante para ela. Ana foi comigo. Me ajudou com as coisas, até com o presente. Mas tinha algo nela. Estava séria, distante. Era nítido que ela não queria estar ali, mesmo tentando esconder. Quando saímos do hospital, eu a deixei em casa. No meio do caminho, ela começou de novo. Sabe, estou cansada de ser apenas uma espectadora. Sinto que você só dá amor para sua mãe e para mim, nada. Acho que um homem de verdade sabe suas prioridades, primeiro a namorada, depois a mãe. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Era o aniversário da minha mãe. Ela estava hospitalizada. E aquilo era tudo que a Ana tinha aprendido com a situação? Eu disse que ela não podia ser tão insensível, que naquele momento o que ela deveria ter era compreensão, que minha mãe precisava de mim, e que eu esperava apoio, não competição. Ela disse que estava farta. Que não queria ser a segunda opção na minha vida. Que estava cansada de ver como eu vivia para minha mãe. No meio da discussão, ela mandou: "Para o carro. Quero descer." Eu parei. Ela saiu, bateu a porta e foi andando. Não fui atrás. Não liguei. Não mandei mensagem. No dia seguinte, ela me ligou querendo conversar. Achei que seria para pedir desculpas, que talvez tivesse refletido. Nos encontramos numa cafeteria. Mas assim que sentou, começou a chorar e repetir tudo de novo, que estava cansada, que não recebia atenção, que não se sentia amada porque todo o amor ia para minha mãe. E então disse a frase que encerrou tudo. Você precisa escolher, eu ou a sua mãe doente. Eu nem pensei. Respondi. Obrigado por facilitar. Eu escolho a minha mãe. Adeus. Levantei. Ela começou a chorar mais alto. Um cara de outra mesa comentou: Ei, a pobre garota está falando com você. Eu não respondi. Fui em direção à porta. O cara se levantou, veio atrás de mim e me empurrou. Idiota, eu disse que a pobre garota está falando com você. Eu virei e disse: Cuida da sua vida e me deixe em paz. Ele insistiu. Você é um frouxo por deixar uma mulher chorando assim. E aí a raiva me dominou por completo, e eu soltei. Olha só, o capitão Salvazor apareceu. Defender ela assim não vai fazer você comer ninguém, campeão. O cara avançou, mas alguém da cafeteria interveio. Eu saí sem olhar para trás. Ana ficou na porta, chorando e me chamando, mas eu simplesmente entrei no carro e fui embora. Não olhei. Não ouvi. Não voltei a falar com ela. Já se passaram 2 semanas desde esse dia. Ela me mandou 2 mensagens enormes, pedindo desculpas,
dizendo que não sabia o que falava, que estava frustrada, que não queria me perder. Não respondi. Não consigo. Não depois de tudo o que ela disse e fez. Minha mãe continua em observação. As dores diminuíram um pouco com a medicação. Eu estou exausto, mas em paz quanto a uma coisa. Fiz o certo ao escolher minha mãe. Não sei o que vem pela frente. Mas sei que não quero uma parceira que me faça escolher entre o amor e minha família, ainda mais num momento como este. Já se passaram 8 meses desde tudo aquilo, e achei que o mais justo era voltar para encerrar a história, porque muita gente me escreveu perguntando como minha mãe estava e como tudo havia terminado. A verdade é que a vida tem sido uma mistura estranha de desgaste, melhoras e aprendizados que eu nunca imaginei que teria. Minha mãe está bem. Essa é a parte mais importante de todas. Depois de vários meses de tratamento, medicamentos fortes, revisões constantes e muitos dias difíceis, os médicos nos disseram há 2 semanas que o tumor diminuiu cerca de 30% do tamanho. Segundo eles, isso é um ótimo sinal. Não significa que tudo acabou, mas mostra que o tratamento está funcionando e que, por enquanto, não é necessária uma cirurgia. As dores de cabeça já não são tão intensas como antes. Ela ainda tem alguns episódios fortes, mas nada comparado ao que era. Sua energia melhorou. Recuperou peso. Ri mais. E embora eu ainda me preocupe todos os dias, essa preocupação já não é um medo paralisante, é uma vigilância constante, porém tranquila. Eu continuo morando com ela, naturalmente. A casa voltou a parecer um lar, e não uma sala de hospital improvisada. Até retomamos algumas pequenas tradições, assistir filmes às sextas-feiras, cozinhar juntos aos domingos, coisas simples, mas que agora eu valorizo de uma forma completamente diferente. Sobre a Ana? Não, ela não voltou para minha vida. Mas ela apareceu algumas vezes. A primeira foi um mês depois do término, quando soube que minha mãe ainda estava internada. Ela apareceu no hospital com flores e um discurso ensaiado. Chorava, dizendo que tinha cometido erros, que sentia ciúmes bobos, que não entendia o que significava realmente namorar alguém com responsabilidades familiares tão grandes. Minha mãe, por educação e por ser uma pessoa boa, a recebeu com gentileza. Eu não fiz cena. Apenas me mantive distante. Ela voltou outras 2 vezes, sempre com a mesma intenção, pedir outra oportunidade. Dizia que tinha mudado sua forma de pensar, que agora entendia minhas prioridades, que estava fazendo terapia, que tinha refletido sobre seu comportamento. Pode ser verdade, não cabe a mim julgar. Mas no fim eu entendi algo muito simples. Eu já tinha dado oportunidades demais. E ela havia mostrado claramente que não conseguia lidar com algo tão básico quanto o cuidado com um familiar doente. Recuperar a confiança depois que alguém te pede para escolher entre ela e sua mãe doente é impossível. Não é um erro pequeno. Não é uma discussão normal. É uma linha que, depois de ultrapassada, não tem volta. Eu disse isso a ela com calma, sem raiva, só a verdade, que desejava que ela fosse feliz, que encontrasse alguém cujas prioridades combinassem com as dela, mas que eu não podia voltar para alguém que viu minha mãe como uma rival, e não como parte da minha vida. Ela chorou, disse que eu era uma boa pessoa e que lamentava ter estragado tudo. Essa foi a última vez que a vi. Hoje, estou em paz. Não tenho namorada e não estou procurando uma. Estou focado na minha mãe, no meu trabalho e em recuperar partes de mim que deixei de lado por causa do estresse e do desgaste emocional desses meses. Estou dormindo melhor. Mais tranquilo. Aprendendo a respirar antes de reagir. Se tem algo que posso dar como conselho depois de tudo isso, é o seguinte. O amor não deveria competir com o carinho e a responsabilidade que você tem pela sua família. Se a sua parceira, ou parceiro, te faz escolher entre ela e alguém que está precisando de você, especialmente alguém doente, isso não é amor. É insegurança disfarçada. E a insegurança, quando se mistura com egoísmo, vira um veneno lento que destrói qualquer relacionamento saudável. Outra coisa que aprendi. Quando a vida aperta, a verdadeira personalidade das pessoas aparece. Não nos momentos bonitos, nas saídas ou nos dias tranquilos.
Mas quando dói, quando há medo, quando tudo balança. É aí que você vê quem está com você porque te ama. E quem está apenas porque é conveniente. Eu escolhi minha mãe. E escolheria de novo 1000 vezes. Não me arrependo de nada. E se alguém lendo isso está passando por algo parecido, só posso dizer uma coisa. Amar sua família não te faz imaturo. Não te faz menos homem. Não te faz dependente. Te faz humano. E, às vezes, perder alguém que não entende isso, não é uma tragédia. É uma limpeza emocional. Obrigado a todos que se preocuparam. Minha mãe está melhor. Eu estou melhor. E embora ainda haja caminho pela frente, desta vez estamos caminhando com tranquilidade. Comentário: Goldie D. Reddit. Gente, no fim das contas, essa história deixa uma lição muito clara. Quem te ama de verdade não te coloca para escolher entre o amor e a família, ainda mais quando alguém está doente e precisa de você. A atitude da Ana não foi erro, foi caráter. E caráter não muda com pedido de desculpas. O cara fez o certo, protegeu quem sempre esteve com ele. E sinceramente, às vezes perder alguém assim não é derrota, é livramento.